De fato, a não cumulatividade, já entrando no conceito aqui, né? A não cumulatividade é justamente você poder deduzir do imposto que é devido pela operação que você pratica, aquele que foi pago nas operações anteriores. Acabou essa discussão. E eu vejo um impacto importante, acho que a gente tem que prestar atenção, né? É porque essa questão da não cumulatividade, ela nos permite a um redesenho logístico do processo. Obviamente isso vai gerar um incentivo à formalização das operações, né? O que hoje às vezes é muito feito de forma informal, né? Com certeza a empresa que tem interesse em creditar daquilo que afinal de contas ela está pagando, ela vai passar naturalmente a exigir a formalização dessas operações, né? Você vê isso de uma forma positiva? Olá, estamos de volta com mais um episódio da nossa série sobre a reforma tributária no setor da construção civil e do mercado imobiliário, realizada pelo CIENGE e pela CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Eu sou o Fernando Guedes, vice-presidente jurídico da CEBIC, e estou aqui mais uma vez com o meu amigo Fabrício Schweizer para a gente conversar um pouco agora sobre a não cumulatividade na reforma tributária, né? Quais são os seus efeitos, o que é, né, Fabrício? Qual a importância que a apuração não cumulativa tem na reforma tributária, o que isso significa e o que isso muda na vida das empresas? Isso, algumas das nossas cadeias estavam acostumadas até com um sistema relativamente simples, né? E eu acho que não tanto a alíquota, mas o sistema pode estar assustando um pouco, né? Sim. No entanto, acho que a gente tem que tentar olhar mais para o benefício do sistema do que pela complexidade de operar em si. Acho que a tecnologia pode ajudar bastante nesse processo, né? Mas acho que é interessante que as pessoas entendam o porquê da não cumulatividade, quais os objetivos, né? Por que o sistema foi desenhado assim na reforma, né? O que ele combate da reforma antiga, né? E quais os benefícios que a gente pode colher a longo prazo desse sistema. De fato, a não cumulatividade, já entrando no conceito aqui, né? A não cumulatividade é justamente você poder deduzir do imposto que é devido pela operação que você pratica, aquele que foi pago nas operações anteriores. Isso é a chamada não cumulatividade, é para não deixar cumular o imposto devido ao longo da cadeia de produção, distribuição, até chegar no consumo. Hoje o sistema, em sua grande maioria, ele é cumulativo. Então, em cada operação há incidência do imposto, aquele imposto passa a ser custo daquela mercadoria ou daquele serviço, que na operação seguinte vai ser absorvido pelo empresário naquele momento, que vai repassar para a operação seguinte, e isso vai encarecendo o produto e tirando competitividade, né? A ideia da não cumulatividade é justamente, em cada etapa dessa, você poder deduzir o que foi pago na operação anterior. Ou seja, evita o chamado efeito cascata. Efeito cascata. E a gente tem, né, mesmo hoje, tributos que se dizem não cumulativos, né, como o PIS e o COFINS, que tem a alternativa da não cumulatividade. O que acontece é o seguinte, né, é que tem uma tabela do que deduz e uma tabela do que não deduz. Ou seja, né, a regra é muito confusa. Ou seja, o que pode ser deduzido e o que não pode ser deduzido. Mesmo hoje, no sistema tributário atual, aquilo que se propõe a ser não cumulativo, a grande verdade é que virou cumulativo. Virou cumulativo. A ideia principal da não cumulatividade, que deveria estar em alguns tributos que a reforma tributária está extinguindo, como PIS, COFINS, ICMS, IPI, era justamente tributar o valor agregado. Mas para tributar o valor agregado, você tem que permitir o aproveitamento de todos os tributos que foram devidos na operação anterior. E hoje, a legislação, como você disse, apesar de serem tributos não, na teoria, ou em nome, ou não cumulativos, ela traz uma série de restrições e impossibilidades que acaba tornando o tributo cumulativo. E nós temos conceitos interessantes que são diferentes, inclusive, entre os tributos, né? ICMS e PIS e COFINS, ICMS estadual, PIS e COFINS federais, são não cumulativos em determinadas circunstâncias o PIS e COFINS, né? Só que os critérios para aproveitamento de crédito do ICMS são diferentes, como você disse, dos critérios de aproveitamento de crédito do PIS e COFINS. ICMS hoje ele depende, por exemplo, da integração ao produto, né? Já PIS e COFINS ele depende da essencialidade da operação para o negócio. Para o negócio.
E aí o intérprete, né, o aplicador da lei, o analista, o profissional da área tributária, o advogado, o contador, ele tem uma dificuldade muito grande, até mesmo o sistema. Né, você falou da utilidade do sistema para ajudar na definição ou na apuração do tributo não cumulativo. Até mesmo o sistema ele tem dificuldades porque ele depende dessa escolha, prévia, né? Dessa interpretação que é feita pelo intérprete. Aquelas discussões que a gente já viu na embalagem, faz parte ou não faz parte, né? O papel bolha que embala o produto, é ou não é? Sim. O transporte interno dentro do canteiro, dentro da planta, fabril, é ou não é? Sim. Então, cara, é uma série de discussões que, na verdade, consomem a produtividade, né? Ou seja, você aloca dinheiro e tempo em algo que não agrega valor para o seu negócio. Então, acho que, sob esse aspecto, se a reforma for bem sucedida, eu acho que ela libera espaço, libera tempo, né, para você colocar mais energia no negócio. Sim. Né? É importante falar que, nesse sentido, além da simplificação que libera o espaço para colocar mais energia no negócio, a questão do crédito pleno, né, ela facilita muito a vida do intérprete e da própria empresa. Na hora de você for apurar o tributo, você só tem uma condição. Na verdade, são duas. Vou falar, essa segunda é uma condição de exceção, mas a condição básica para você aproveitar aquele tributo como crédito é que ele tenha sido pago na operação anterior. Certo. Em tese, é a única coisa que a área fiscal vai ter que verificar agora. Né? Ou teria que verificar agora. Mas isso vai ser suplantado em algum momento até pelo split payment. Que é o pagamento do tributo na liquidação financeira da operação de compra. Então, ele tendo a certeza de que o tributo foi pago na operação anterior, ele já joga lá, né, dentro do controle fiscal dele como crédito e aproveita isso no pagamento do valor do imposto que é devido na operação posterior. Isso já facilita bastante a vida dele. Né? Só falar das exceções aqui, já que eu comecei a falar, na verdade, a condição é que tenha sido pago na operação anterior e tem uma exceção, né, que são produtos, os chamados produtos de uso pessoal. Certo. Né? Se a empresa comprar um carro para uso do diretor, por exemplo, ele vai ter incidência do IBS-CBS, mas não gerará direito a crédito, porque ele não é utilizado na atividade produtiva da empresa. Né? Então são essas as exceções previstas na legislação. De resto, não tem mais o conceito, igual a gente falou, de essencialidade da operação, de produto, né, de integração ao produto, não tem mais. Acabou essa discussão. E eu vejo um impacto importante, acho que a gente tem que prestar atenção, né, porque essa questão da não cumulatividade, ela nos permite um redesenho logístico do processo. Porque hoje você acaba tendo, né, determinados arranjos logísticos, eles são baseados ou em benefício fiscal, né, ou eventualmente em algum tipo de conveniência de arranjo produtivo, né, por uma característica histórica daquele estado, município que construiu aquilo ali. Sim. Mas a grande verdade é que a logística brasileira não é eficiente. Né? A gente não tem uma logística, ela é eficiente com aquilo que nós temos, mas ela poderia ser mais eficiente. Né? A gente poderia ter mais distribuição logística, mais operações perto da produção. Isso, né? Então, sob esse aspecto, eu acho que tem dois pontos interessantes, que a minha leitura inicial é que a gente vai ver uma melhor distribuição dos estoques pelo país, né? Uma vez que esse estoque pode ser removido de um lugar para outro sem um ônus tributário, isso é uma coisa importante, né? E uma gestão mais eficiente desses estoques, uma vez que eu consigo fazer essa remoção de estoques, essa distribuição de estoques, sem necessariamente onerar, né, o meu elo do meio da cadeia. Né? Então, eu acho que esse é um impacto importante. A gente deve ver aí uma dança das cadeiras na logística no país, mas isso, para quem produz, pode ser uma coisa muito importante. O operador logístico ele vai virar operador logístico de verdade, né? Não necessariamente não tributário, tributário, né? Isso é importante para quem está nos assistindo entender por que o Fabrício falou que não vai ter oneração. Justamente porque, como haverá não cumulatividade entre as operações, não haverá a incidência do imposto em cascata em relação àquela operação entre o fabricante, o distribuidor atacadista, do atacadista para o varejista, do varejista para o consumidor. O tributo não vai influenciar mais as decisões nessas operações. Isso. Então, por isso mesmo, independente de onde estiver o operador logístico, aí a sua localização, a sua formação vai depender mais da questão, de fato, logística, né, do que tributária.
o tributo não vai influenciar nessa operação de distribuição. Nós devemos ter uma melhora, de fato, no nosso ambiente logístico no país, em virtude da reforma tributária. Outra coisa, né, Fabrício, que eu acho que é importante assim, destacar, se a gente vai ter direito a aproveitamento de crédito daquilo que a gente compra e que foi pago na operação anterior, obviamente isso vai gerar um incentivo à formalização das operações, né? O que hoje, às vezes, é muito feito de forma informal. Né? Com certeza a empresa que tem interesse em creditar daquilo que, afinal de contas, ela está pagando, ela vai passar naturalmente a exigir a formalização dessas operações. Né? Você vê isso de uma forma positiva? Eu acho que sim, Fernando. A gente, né, o Brasil, ele é um país que ele é construído em grande parte em cima de vantagens injustas, né? Não entrando aqui em mérito de certo e errado, mas a gente vê ambientes muito díspares de negócio, né? Entre estados, entre municípios, né? E eu acho que essa equalização tributária, né, ela faz a régua subir para todo mundo, né? Ou seja, as empresas de verdade vão começar a competir por eficiência, por capacidade técnica, por capacidade de negócio, né? Por entender melhor a dinâmica econômica e social das suas regiões. Então, eu acho que sim, para quem quer fazer bons projetos, para quem quer fazer bons negócios, para quem quer estruturar empresas, né? Eu acho que a reforma tributária ela pode ser um indicador importante. Deixa eu pegar um gancho aí no que você falou para falar então do qual assim, se a empresa tem que se estruturar para ela entender o novo momento, né, que o Brasil, que a economia vai ter, como você acha que vai ser o papel do desenvolvimento imobiliário, por exemplo, do setor de suprimentos? Como é que eu vou planejar tributos em relação ao meu negócio, na sua visão? Vamos lá, né? A minha leitura inicial é que a gente vai ter uma cadeia que vai precisar de mais sofisticação. Então, por exemplo, hoje, no caso do imobiliário, a gente tem um sistema tributário simplificado, né? Que basicamente rege sobre faturamento. É uma alíquota direta sobre faturamento. Eu não estou aqui dizendo que é fácil, estou dizendo que é simples. Sim. A gente passa a ter um sistema de débitos e créditos, né? E aí era um outro ponto que eu queria comentar para pegar um gancho aqui contigo, que é assim, uma das coisas que a reforma fez, eu não me acredito sobre mão de obra. Nitidamente num recado claro do legislador dizendo assim, industrializem o país, ou seja, ganhem eficiência e valor agregado, né? Tirem a mão de obra da ponta e levem a mão de obra para o meio, né? Levem a mão de obra para a fábrica, onde ela produz mais, né? E tirem a mão de obra de empilhar tijolo ou de fazer coisas sem equipamentos, né? Porque é o recado que, pelo menos foi o que ficou na lei, o espírito da lei, me diz assim, cara, industrializem o país dessa forma, né? Então, eu entendo que nós teremos um ambiente de maior demanda de sofisticação, mas a médio prazo, me parece que a gente também criou um endereço para que a gente possa ter uma mão de obra mais qualificada e mais bem remunerada. Com certeza. Faz sentido? Faz todo sentido, afinal de contas é o que você falou. Um dos maiores gargalos da industrialização, por exemplo, no setor da construção é justamente a tributação. É caro eu utilizar sistemas industrializados por conta da tributação, né? Que vem que eu não aproveito créditos de ICMS, nem de PIS, nem de COFINS, nem de IPI, dependendo das circunstâncias, né? Então isso aí acaba por incentivar de fato uma maior produtividade por parte das empresas e aí vai estar o diferencial competitivo delas, né? Nessa linha, porque a reforma trará transparência, trará maior previsibilidade em relação às regras, o próprio relacionamento do fisco vai mudar, mas as empresas precisam estar preparadas para isso. Então, a gente caminhando para o fim aqui, eu queria entender de você como é que você entende, então, o papel dos sistemas nessa jornada, né? Afinal de contas, parece dificultar para quem hoje trabalha com um sistema cumulativo, como é o setor da construção. Mas, com as regras transparentes e claras, o sistema pode ajudar muito as empresas a entrarem nesse novo modelo. Por exemplo, a gente estava conversando agora há pouco, já existem agora empresas começando a levar informações tributárias para o BIM, para poder começar a entender como é que o impacto tributário, qual é o impacto tributário que eu vou ter quando eu começo a projetar um empreendimento, né? Porque não dá para fazer essa conta lá na frente, eu vou ter que começar a fazer essa conta lá no começo, né? E um exemplo, por exemplo, de um item que ele era basicamente para altíssimo padrão, que são as fachadas ventiladas, né? Quando você compara uma fachada ventilada contra o sistema tradicional, a fachada ventilada é um sistema de alto valor agregado, né? Então, dependendo do arranjo,
talvez fachadas ventiladas passem a ser uma solução viável. Sim. Por causa do arranjo tributário, né? Então, por quê? Porque ela tem valor agregado, ela me traz velocidade, ela me gera crédito tributário, né? Ao contrário do sistema tradicional, que obviamente não para todos os casos, mas talvez em vários casos eu tenha mais competitividade, ou fique muito mais parecido, né? Eu ter um sistema tradicional com um sistema de fachadas ventiladas, por exemplo, pegando aqui um caso bem icônico, né? Bem clássico desse tipo de conta que a gente faz no dia a dia na cadeia. Com certeza. O fato é que, né, a gente está partindo para o encerramento mesmo, o fato é que a grande lição é que nós temos uma mudança de cultura muito grande, principalmente no nosso setor da construção e do mercado imobiliário, né? Nós estamos acostumados com o RET, por exemplo, né, que é uma tributação sobre o faturamento cumulativa, que a gente, hoje para nós, tributo dos insumos e dos serviços que o setor adquire são considerados como custo, né? E nós estamos passando por um novo modelo em que esses tributos não mais vão ser considerados como custo e sim passíveis de recuperação lá na frente em relação à venda. Então é uma curva de aprendizado, é um momento em que as empresas precisam de fato se preparar, né? Precisam estudar, conhecer o modelo e entender como é que isso vai impactar no seu negócio. E esse, mais uma vez, é um objetivo da nossa série de vídeos, das nossas conversas aqui. É trazer informação para você, empresário do setor da construção e do mercado imobiliário. E com isso nós encerramos esse episódio e vejo vocês no próximo. Um abraço.